E meus irmãos, a paz de Cristo seja com todos. Essa semana a gente vai trabalhar, e a gente trabalhou na verdade, um estudo sobre José, né? E a soberania de Deus em meio às adversidades. Essa passagem de José é uma das que é mais deturpada devido ao fato de exaltarem a fidelidade dele como se fosse algo que ele fizesse para receber o cargo de governador que ele ganhou. Então, muitas vezes, você vai ver várias pregações aí, principalmente do pessoal ligado à teologia da prosperidade, teologia coaching e outras más teologias que a gente tem aí, falando que se você for fiel, Deus vai te colocar num cargo alto, Deus vai te recompensar, Deus vai te trazer algo muito maior do que você deseja ou sonha. Mas isso não é verdade. E a gente vai falar aqui hoje sobre a história dele e entender que ele sempre foi fiel, independente daquilo que acontecesse com ele. Então, quando ele recebe o sonho profético dele, lá a gente vai falar aqui mais profundamente, hora nenhuma Deus fala para ele que ele vai ser governador, que ele vai para o Egito, nada disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar do nosso caminho aqui é que o fato de José ser fiel não significa que Deus o recompensou. Então, independente do lugar que ele estivesse, ele seria uma referência de justo, uma referência de fidelidade a Deus, do pior lugar que ele estivesse até o lugar mais alto. Beleza? E aqui a gente vai entender que José era um homem que conhecia, se relacionava com Deus e temia a Deus. Então, José nesse ponto, onde quer que ele estivesse, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele chega na prisão, ele sempre se destacava como alguém muito acima da média, não porque ele era simplesmente talentoso, mas porque a sua boa conduta mostrava aos seus superiores que ele era uma pessoa confiável, e isso glorificava a Deus. Então a gente vai entender aqui melhor. A história de José começa, na verdade, com a história de Jacó, que a gente viu aí que o Daniel pregou no último domingo. Jacó, como foi dito, era uma pessoa que buscava vencer sempre com os seus próprios meios. Ele sempre buscava ferramentas, maneiras de correr atrás e vencer do seu próprio jeito. E ele, quando Deus toca nele e muda a história dele, muda até o nome dele para Israel, ele se torna uma pessoa que, a partir daquele momento, entende quem é Deus na vida dele. E aí, lembrando lá atrás, ele tinha 2 esposas. Ele foi trabalhar para Labão e esse tio dele passou a perna nele, colocou a filha mais velha para se casar com ele, e aí depois que ele tinha concretizado o casamento, aí não tinha mais o que fazer. E aí ele trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Tendo esse contexto, a gente vai começar a entender melhor agora quem foi José. Por que é importante relembrar isso? José, ele é o 11º filho de outros 10. E esses outros 10 eram filhos de concubinas e filhos de Lia, da primeira mulher a qual ele foi enganado por Labão. Ele não, de fato, ele amava os filhos, mas não de uma maneira especial. Porque a mulher que ele amava, que era Raquel, ainda não podia ter filhos. Não pôde ter filhos, até chegar José. Quando chega José, a predileção dele é automática. Porque é o filho da mulher amada, é o filho da velhice dele, e para ele, isso se torna um motivo a mais de estar privilegiando ele em detrimento dos outros filhos, que são filhos da outra esposa e da concubina. Então, olhando para essa história, a gente primeiro entende que, em momento nenhum, José buscou esse lugar de predileção. Ele simplesmente nasceu e foi visto
como um filho predileto. E é isso, a história dele começa dessa forma. Vale lembrar que, assim, a cada filho que Lia tinha, então Rúben, Levi, Judá, e todos os nomes ali, a gente vai relembrar depois e ligar isso às tribos de Israel, a gente vai entender que cada filho dela que ela tinha era uma tentativa dela de se conectar com Jacó. Ela tinha um filho e ela falava assim: agora Jacó vai me amar, agora Jacó vai me querer. Não, vou dar o filho para ele, para que eu pertença a ele, né? Então, a gente olhando no texto, a gente vai entender que esse sofrimento também de Lia. Às vezes a gente olha vamos dizer assim, para a tramóia de Labão e tende a ser levado para acreditar que Lia fazia parte da tramóia, mas não. E ela sofria por estar nesse casamento, né? Vamos dizer assim, arranjado. Já Raquel gostava de Jacó, Jacó amava Raquel, e aí por isso daria tudo certo. Então, no relato bíblico, a história de José começa aos seus 17 anos, quando ele recebe do seu pai uma túnica colorida. Por que essa túnica colorida chama tanta atenção na história? Não era fácil ter tecidos coloridos, começa por aí. Então, de certa forma, era uma túnica cara. Para aquela época, em que não existia indústria, não existia nada, era basicamente agricultura, ter uma túnica colorida já era algo diferenciado, porque era cara. E ele ainda entrega para o seu filho preferido, que os irmãos já sabiam que era preferido, e aí isso gera mais um desconforto na relação de pais e filhos ali. Então, e ele entrega essa túnica, e assim, a gente vai entender que no contexto lá, essa túnica colorida geralmente era dada a príncipes. Então, não tinha mais outro jeito, não tinha como esconder que Jacó amava muito mais José do que os outros, né? E aí isso fez com que os seus irmãos se irassem um pouco, sabendo que ele era preferido, sabendo que ele recebeu um presente especial. Todos os outros com aquelas túnicas da cor mais básica que tinha, e ele com a túnica colorida de príncipe ali e tal. E ainda ele tem 2 sonhos durante esse processo. Um dos sonhos é que ele tem um feixe de trigo, e esses feixes de trigo, ele coloca no meio, e os feixes dos seus irmãos se dobram para o feixe dele. Ou seja, de alguma maneira Deus estava falando para ele no sonho que os irmãos dele iam se dobrar diante dele, por alguma circunstância que até então a gente não sabe. Depois ele tem outro sonho de 11 estrelas, ele também sendo uma estrela no meio, e a Sol e a Lua. Sol e Lua, nesse caso, representa Jacó e Raquel. E as 11 estrelas são os 11 irmãos. Só para lembrar, pessoal, assim, existem 11 irmãos, mas desses 11, apenas 10 são contados como os ascendentes da tribo de Judá, das tribos de Israel. Porque existe uma menina no meio desses filhos, chama-se Diná. Até tem uma história um pouco pesada assim, a respeito dela, que os irmãos dela foram se vingar e mataram uma cidade inteira por conta disso. Mas como ela não era um homem nesse tempo, a descendência dela, vamos dizer assim, não contaria para Jacó. Então, os filhos da filha geralmente contariam para o sogro no caso da Diná. Então, conta-se 9 filhos mais José. Tá? Então, seriam 10 filhos até então, 10 filhos homens. Tá? Diante disso, depois que conta esse sonho, os irmãos tramam para ele. Olha, a gente vai pegar esse cara, ele está se achando. Olha o que ele está contando para nós. Ele está contando que um dia a gente vai se dobrar diante dele. Que absurdo é esse, né? E ali eles tramam um plano, jogam José no poço. E aí, no fundo do poço lá, eles ficam tentando decidir o que vão fazer com ele. E aí, por fim, Rúben, que é o filho mais velho de Jacó, filho de Lia também,
ele não quer matar José. E ele fala, não, eu não quero ter o sangue dele nas minhas mãos. Então, a ideia dele era que ele libertasse José em algum momento. Depois disso, o Levi, se eu não me engano, Simeão pega José e vende para os ismaelitas. Não sei se todo mundo recorda, existiam 2 filhos de Abraão. Isaac, que é o filho da promessa, e Ismael, que ele teve com uma concubina. De Ismael e Isaac, tiveram descendentes. Só que Ismael foi para um outro lado da terra. De hoje descende os árabes, né? Tem toda uma linhagem que até hoje a gente tem problema lá no Oriente Médio por conta disso. Então, José foi vendido para os descendentes de Ismael, que eram mercadores, e aí acabaram vendendo ele para Potifar, para ele trabalhar na casa de Potifar. Tudo isso acontece e a gente para pensar e analisar. Ele tinha todos os motivos para se revoltar. Ele tinha todos os motivos para olhar para a própria história e falar assim, Deus não está comigo, provavelmente ele me odeia, ou tem alguma coisa nisso que eu fiz errado. Mas pela sua fidelidade, a sua relação com Deus, ele entendia os propósitos de Deus. E aí, nesse meio tempo, ele foi entendendo para onde ele tinha que ir. Chegando na casa de Potifar, ele começa a trabalha 11 anos e se destaca como um servo e ali, no caso, também escravo. Só mais uma curiosidade, a palavra servo e escravo, nesse contexto que a gente está falando aqui, ela se confunde, tá? Então tem casos que a gente vai, dependendo do contexto, vai chamar de servo, e tem casos que a gente, dependendo do contexto, vai chamar de escravo, tá? É importante lembrar isso, porque na nossa cabeça, aqui do nosso contexto brasileiro, escravidão foi algo muito cruel. Então, às vezes, a gente vai olhar nos textos bíblicos e vai ver falando de escravos, e a gente vai falar, mas será que é o escravo que a gente tem em memória, que a gente entende, que a gente tem no nosso contexto brasileiro? E não é. Na maioria das vezes, quando se fala de escravos, tem vários contextos diferentes e não era tão cruel como foi na recente história brasileira. Uma das coisas que era diferente nesse caso era que no Egito um escravo ou um servo podia ascender socialmente. Então, se ele demonstrasse habilidade, fidelidade, lealdade ao seu senhor, aconteceria com ele o que aconteceu com José. Ele era um rapaz que trabalhava muito bem e através disso ele glorificava a Deus com sua vida, com seu trabalho, e com isso, ele foi colocado numa posição de honra dentro da casa de Potifar, ou seja, abaixo de Potifar, ele era quem dava as ordens. Então, isso já é uma posição muito grande. Se parar para pensar que ele chegou lá, né, praticamente ninguém, né, uma pessoa que estava numa terra desconhecida, que provavelmente não sabia a língua nativa dos egípcios, né, e tinha tudo para ficar perdido. Mas, tendo a sua relação com Deus, entendendo quem ele era em Deus, ele se entregou e correu atrás para conseguir entregar o melhor dele, não só para quem estava ali como senhorio dele, mas também para Deus. E esse é um dos pontos-chave aqui. Será que na nossa vida cotidiana, na nossa vocação, ou naquilo que a gente trabalha, a gente tem glorificado a Deus? Será que nós temos entendido que a nossa missão não é só aqui dentro da igreja? É importante a gente colocar isso agora. O que a gente faz é resultado daquele entendimento que nós temos sobre a nossa relação com Deus. Ou seja, quando eu trabalho mal, quando eu dou um mau testemunho, eu estou dizendo para quem está me vendo que o Deus que eu sirvo, ou que não existe, ou que eu não respeito Ele, ou que simplesmente Ele não faz efeito na minha vida. E é importante a gente entender isso. Depois de 11 anos de serviço, a gente tem um episódio
ali na casa de Potifar. Depois disso aí, ele já tinha 28 anos, então ele já era um homem, né, formado. E aí a esposa de Potifar assedia ele, né? Fala, ó, quero você, vamos lá. E aí eu vou ler o texto aqui para a gente entender melhor, porque tem umas curiosidades muito interessantes nessa parte do texto. Então, esse texto fica em Gênesis 39, de 7 a 23. Quem quiser ler, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Depois de algum tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para José e lhe disse, deite-se comigo. 8. Porém, ele recusou e disse à esposa de seu senhor, meu senhor não se preocupa com nada que há nessa casa, pois tudo o que possui foi entregue às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nada me foi vedado, exceto a senhora, porque é a sua esposa. Como então eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela insistia todos os dias, mas ele não ouvia, buscava evitar a tentação de se deitar com ela. Certo dia, José entrou na casa para fazer o seu trabalho, e não havia mais ninguém na casa ali. Ela o agarrou pela roupa e disse, deite-se comigo. Mas ele, deixando a roupa em suas mãos, fugiu para fora. Ou seja, ele fugiu pelado, né? Quando ela percebeu que ele havia fugido e deixado sua roupa, chamou os homens da casa, a guarda, e lhes disse, vejam, trouxeram esse hebreu para nos humilhar. Ele veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu o meu grito, deixou a sua roupa de lado e fugiu, saindo para fora. Ela guardou a roupa de José até o retorno de seu senhor. Então falou com ele, dizendo, servo hebreu que você trouxe para nós, quis me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa de lado, fugiu. Quando o senhor de José ouviu a história contada pela esposa, disse, foi assim que o seu servo me tratou, e ficou muito irado. O senhor de José mandou que ele fosse lançado à prisão, no lugar onde os prisioneiros do rei estavam encarcerados. José ficou lá na prisão, contudo o Senhor estava com José. E lhe mostrou bondade, fazendo-o encontrar favor nos olhos do carcereiro. O carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão, e ele se encarregou de tudo o que lá fazia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Olha que interessante. Então a gente tem algumas partes aqui muito relevantes dentro desse texto que eu acabei de ler. Ele foi tentado e ele evitava, durante esses assédios, que ele tentava fugir, ele evitava ao máximo, para que ele não fosse tentado a se deitar com a mulher dele, a mulher de Potifar. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Como então cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É bom lembrar que a história de José passa 400 anos antes de Moisés. Significa dizer que 400 anos depois é que a lei de Deus vai ser entregue aos homens. Ou seja, ele já tinha uma noção do que era o pecado. Mesmo sem a lei, sem ali as tábuas sendo entregues, sem as regras que a gente vê no Velho Testamento, ele já tinha uma noção muito clara do que era pecado. E você imagina que não existia ritos, não existia um tabernáculo, não existia nada disso, sacerdotes, nada. Mas ele tinha uma noção muito profunda do que era Deus e do que era pecado. Só alguém que realmente conhece muito bem a Deus para conseguir entender aquilo que desagrada o coração dele. Esse é o caso de José. Ele é uma pessoa que estava tão próxima de Deus que ele sabia o que ele fizesse, deixasse de fazer, que poderia agradar ou não a Deus. Interessante, né? E aí ela agarrou a roupa dele, ele saiu correndo pelado e tal, e ela acusou ele de ter abusado dela, ou querido ter abusado dela. E aí, injustamente, ele é lançado na prisão. Porém, é interessante porque ele se manteve fiel a Deus.
E ele se manteve fiel a Deus no propósito da relação dele com Deus. Em momento nenhum ele fala, ou ele pensa, ou o texto diz que ele vai se manter fiel porque ele vai receber algo em troca. Ele é fiel, ponto final. Ele é um justo, no melhor sentido da palavra que a gente vê no Velho Testamento. E ele emana justiça através dos seus atos. E ele é jogado na prisão. E aí, por conta do seu testemunho, da sua fidelidade, Deus o abençoa. Então, onde ele estiver, seja na casa de Potifar ou na prisão, ele foi abençoado. E aí ele ganhou a confiança de maneira tal com o carcereiro. E gente, vocês pensem, um carcereiro entregar uma prisão na mão de um prisioneiro não faz sentido nenhum. Ele era muito mais responsável do que qualquer outra pessoa ali. E ele não tinha com o que se preocupar. Essa é a realidade. O carcereiro não tinha com o que se preocupar. Isso é uma inversão de conceito muito interessante. José era tão bom que o carcereiro conseguiu entender que ele era uma pessoa responsável a ponto de entregar à prisão os cuidados dele. E aí a gente lembra, José ficou durante esse tempo todo que ele esteve na prisão, e o texto não fala para nós em algum momento se ele questionou a Deus, ou se ele reclamou, ou se ele falou que não queria estar ali. Ele simplesmente entendeu que Deus estava o levando para lá. Dentro do contexto dele, ele revelou graça, amor e bondade. Isso é o mais impressionante de tudo. Porque ele esteve nos piores lugares. Ele esteve como escravo, ele estava no fundo do poço, ele esteve como prisioneiro. E tudo isso, em todo momento, ele foi fiel, independente da circunstância, independente do lugar, independente do contexto. E isso lhe foi atribuído como justiça. E ali ele permaneceu 2 anos. José continuou se destacando, servindo ali o carcereiro na prisão. E aí tinham 2 prisioneiros ali que eram ligados ao faraó. Essa prisão específica que a gente está falando não era uma prisão comum, tá? Era uma prisão de pessoas que eram levadas lá ou pelo faraó, por ordens do faraó, ou dos seus oficiais, no caso Potifar. Então, Potifar era um oficial do faraó. E ele tinha uma posição já alta. E aí ele interpreta 2 sonhos, né? Ele tem um copeiro que sonha que algumas uvas, que uma videira produzia algumas uvas, e essas uvas eram espremidas dentro de um copo. E aí, graças ao Espírito de Deus, a relação dele com Deus, ele conseguiu interpretar os sonhos e dizer que em 3 dias o copeiro seria levado novamente à sua posição original. E aí também tem um padeiro, que a gente vai ver aqui no texto, que ele sonha que tem um cesto na cabeça, e vem os corvos e começam a comer os pães do cesto. E aí ele fala, em 3 dias você vai ser executado. E aí, nos 2 casos, cumpriu-se exatamente aquilo que José tinha dito. E isso chamou a atenção. Mas, até então, foi o copeiro, que foi o cara que tinha proximidade, que foi levado de volta à sua posição original ali para Faraó, foi agradecido a ele pelo sonho, mas ficou por isso mesmo. Ele falou, valeu, tchau, obrigado, e é isso. A nossa história termina aqui, né? E alguns anos depois, José novamente lá na prisão, preso, encarcerado, Faraó teve alguns sonhos enigmáticos. E aí a gente fala muito de sonhos, tá? A história de José é toda recheada de sonhos. É muito interessante, esse tema é muito comum aqui. Ele entende que o sonho dele era que 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. E depois 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. E aí nessa hora o copeiro, que foi ajudado, ou teve seu sonho interpretado por José, lembra dele, fala, lá na prisão tem um cara que interpreta os sonhos. O que você acha de trazer ele aqui?
E realmente é um sonho enigmático. É porque a gente sabe da história e às vezes a gente pensa assim, não, é fácil. Mas imagina qualquer sonho seu nonsense. Você não sabe de onde tem, não tem pé nem cabeça. E vem alguém e interpreta, que traz um significado. Foi isso que aconteceu com o faraó. O sonho dele não tinha nem pé nem cabeça. Como que uma espiga come outra? Espiga não tem boca. Faz sentido. Mas José, graças ao poder de Deus, conseguiu interpretar. E aí ele ainda sugere, né? Ele fala que vai vir uma seca sobre o mundo, aliás, sobre a terra daquele lugar ali onde o Egito está. E eles vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. É interessante porque ele podia simplesmente só interpretar, mas ele sugere um plano de armazenamento de grãos. Então ele fala, durante esses 7 anos de fartura, a gente vai fazer um estoque violento. E aí, quando tiver a seca, vai ter para nós um estoque, e a gente pode até vender isso aí, né? E ele propõe esse plano, e aí o faraó diz, já que você está sugerindo um plano, então vou te colocar como governador. Provavelmente, isso que eu estou dizendo, tá, pessoal? Não está no texto, eu tenho que ter até cuidado para falar isso. Mas essa fama de José, o seu bom comportamento, era algo que era testemunhado por todos ali à volta. Então o faraó não simplesmente só escolheu porque ele interpretou os sonhos, mas porque era um cara que trabalhava na casa de Potifar, tinha um bom comportamento na prisão e, portanto, foi alçado à posição de governador, que é o mais alto abaixo do faraó. Ele seria o segundo do reino do Egito. E aí a gente tem o reencontro de José com seus irmãos, José com seu pai. E aí ele talvez até entenda agora o que era o sonho que ele teve. Porque até então era enigmático, era profético, mas enigmático. E aí durante essa fome, os irmãos de Jacó foram lá comprar os mantimentos para poderem ter os estoques abastecidos. E aí, sem reconhecer José, os irmãos pedem lá, e José consegue, lembra deles, né? Mas vamos entender, já se passaram mais ou menos 20 anos. Então, de um menino, você vê depois de 20 anos, muda muita coisa. Então eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles, e sabia quem eles eram. E aí, depois de muitos encontros, ele pede para que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Aí entra outra curiosidade. Benjamim também é filho de Raquel. Raquel morreu no parto de Benjamim. Então vamos fazer as contas aqui. Eu tinha dito que tinha 10 filhos homens com Benjamim, correto? A gente tinha 10 filhos homens, mais uma filha mulher, 11. Quando nasce Benjamim, a gente vai ter 11 filhos homens. Mas as tribos de Israel são 12. A conta não fecha. Por quê? Porque eu acho que, assim, eu tenho uma curiosidade. José não tem uma tribo específica para ele. Não existe a tribo de José. Existe a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, mas não existe a tribo de José. Porque Jacó pegou os 2 filhos de José e colocou eles como sendo tribos. Então vai ter a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, os 2 filhos de José. E aí a gente tem as 12 tribos de Israel que vão ser estruturadas, e depois, lá na frente, quando Deus entregar as tábuas da lei para Moisés, eles vão se organizar de acordo com as tribos. Então olha que interessante, dentro disso tudo, existe um propósito de Deus, para que José sobrevivesse, para que seus filhos fossem colocados como herdeiros da promessa de Jacó, né? Ele encontra seu pai, e ali ele tem um encontro emocionado, revela quem ele é. E aí o Jacó vai morar lá numa terra chamada Gozém, lá no Egito. E aí ele
viveu ali por mais 17 anos. Jacó morreu com 147 anos, então viveu bastante, né? E aí, antes de falecer, ele abençoou os filhos e os netos. Como eu disse, ele consegue colocar as 12 tribos de Israel ali como seus filhos e herdeiros. E aí, após a morte de Jacó, os irmãos ficam com medo, porque fala assim: José tem poder, José tem dinheiro, e ele tem todos os motivos para se vingar da gente. E a gente fez o mal para ele. Não tem, é indiscutível isso. José foi vítima do mal dos seus irmãos. Em momento nenhum ele procurou essa situação. Mas aí ele tranquiliza seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para preservar muitas vidas. Ou seja, a fidelidade de José não só o fez perdoar os seus irmãos, mas também salvar a vida de muitos outros povos que tinham em volta dali. Graças aos seus talentos, graças à sua conduta muito aprovada. O princípio, eu creio nisso, dessa história é isso. José foi justo. E onde quer que ele fosse colocado, ele exercia justiça. Ele conhecia o seu Deus e, portanto, por conhecer seu Deus, ele exerceu justiça. E aí, a gente deve perseguir essa ideia. A ideia de que, independente da nossa circunstância, nosso Pai deve ser glorificado através de nós. A gente tem que entender que Ele é soberano sobre absolutamente tudo, e que se a gente está passando por um momento difícil, foi permissão dEle. Provavelmente, você deve ter muitas histórias aí, meus irmãos, testemunhos, de que você estava numa situação X, você não entendia nada, mas aí depois de muito tempo você olhou para trás e falou: cara, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria aqui hoje. Deus foi perfeito. O Gustavão falava uma frase muito interessante, né? Que era: se o que está acontecendo com você for a vontade de Deus, e em pouco tempo você vai estar agradecendo. E é isso. Ter a noção da soberania de Deus nas nossas vidas é o tempo todo ser grato a Ele, entender quem Ele é, estar perto dEle. E essa paz que a gente cantou e que a gente fala, era algo que tomava conta do coração de José. Qualquer circunstância cara, ele foi para os piores lugares possíveis, e ainda assim ele tinha paz, se relacionava com Deus, não deixava de ser fiel a Deus, porque ele tinha paz em quem era o Deus dele. Eu me lembro também a história de Jó. Jó passou por coisas que para nós aqui seriam inimagináveis, mas mesmo assim, no final de tudo, ele glorificou a Deus. E ele não entendia. Se você for ler o texto de Jó, você vai ver que muitas vezes os amigos dele, a esposa dele, falava assim: amaldiçoa seu Deus e morre desgraçado, larga esse Deus. E ele falava: não, eu devo ter feito alguma coisa errada, mas se eu fizer, eu peço perdão. E aí, em alguns momentos também, os amigos vão questionar ele, falar assim: não, você pecou, você fez alguma coisa errada, não é possível, você está passando porque você está passando. Ele fala assim: não, eu tenho certeza que eu não fiz nada, mas eu quero falar com Deus. E aí, no último capítulo, Deus fala com ele: ó, a sua situação foi gerada para que meu nome seja glorificado. Algo que eu preciso alertar para vocês: a gente não deve colocar a expectativa em cargos ou posições elevadas. Essa história, como eu disse, pode ser vista da maneira errada, da perspectiva errada, da perspectiva religiosa, de que eu vou fazer algo, eu faço algo para que Deus seja bonzinho comigo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Não é sobre ser honrado, mas é sobre honrar o nome de Deus.
E aí a gente não deve barganhar com Deus em momento nenhum, de verdade, porque a gente não tem poder para isso. O que você vai oferecer para Deus que Ele já não tenha? Seu louvor? Seu tempo na igreja? Não existe razão ou circunstância que te coloque numa posição possível para negociar com Deus. Não existe. E aí a gente relembra alguns versículos que a gente fala: nós somos a herança de Deus e Ele é o nosso galardão. Nós fomos feitos para isso. A gente já recebeu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E aí quando a gente lê esse texto também, a gente fala assim: beleza, vai dar tudo certo. E não é. A gente vai relembrar também aquele outro versículo de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. E aí nesse ponto é importante falar, esse bem se tornar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que você se torne um Cristo. Então, o bem não é o que você acha, mas é aquilo que Deus quer. E vai acontecer por bem ou por mal. Cabe a nós entender se a gente quer participar desse caminho ou não. Paulo também fala que se a nossa esperança está resumida às coisas terrenas, a gente vive a mais miserável das vidas aqui. A gente foi chamado por uma pátria superior. Nada do que está na terra pertence a nós mais. Nada disso deveria chamar a nossa atenção. Cristo não morreu numa cruz para que a gente tivesse um Civic do ano e viesse todo domingo no culto. Embora ter um carro bom, novo é bom. Mas ele só vai acontecer quando você puder entregar ele e servir a Deus, através desse carro. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não entende o propósito de Deus por trás das coisas. E a gente não ganha e acha ruim. Fala: não, mas estava tudo certo aí. Era para ter dado certo. Mas Deus não queria isso. E por Ele não querer, nada do que você quiser, que não estiver alinhado com a vontade dEle, não vai dar certo. Eu queria pedir para a banda já subir. Então, é importante a gente se relacionar com Deus da perspectiva não da dívida. Porque a gente deve tudo, mas a nossa conta foi paga. A gente tem que se relacionar com Deus na perspectiva da dádiva. Nós ganhamos um presente de Deus. Nós ganhamos algo que nós não podemos comprar. E a gente tem que entender isso muito bem. O seu ministério não é aqui. O seu ministério não acontece só no domingo. O seu ministério acontece lá fora. O que a gente faz aqui, o que a gente prega, ou o que a gente toca, é só um reflexo do que a gente está vivendo durante a nossa semana. Tem que ter essa consciência. Se a gente não tiver isso, a gente está perdido. A gente tem que entender que o fazer o culto, nos reunirmos, não é nada além de uma expressão de gratidão a Deus. Eu quero finalizar aqui agora, relembrar algo que a Reforma Protestante trouxe para nós e que muitas vezes a gente esquece por conta de interpretações erradas de passagens da Bíblia. Dentro dos princípios das 5 solas, a gente tem o soli deo glória, ou seja, somente a Deus a glória. Está diretamente relacionado ao que eu acabei de falar. Martinho Lutero trouxe essa ideia de que não existe trabalho sacro ou trabalho santo. Toda vocação é santa. Deus te deu uma vocação, te deu um trabalho para que você seja luz onde quer que seja. Você não precisa estar 24 horas na igreja. Você é luz aonde você está. Servo onde você está. Mas essa noção de que o trabalho sacro ou sacerdotal
era mais valioso do que qualquer outro ofício, era uma noção da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela trazia essa ideia. E aí Calvino aprofunda isso depois, dizendo que não só seu ofício serve para glorificar a Deus, e bem dizer o nome dele, mas qualquer coisa que a gente desempenha na sociedade serve para isso. E a gente tem que entender que o trabalho é uma vocação divina. Todo ofício desempenhado é uma oportunidade de servir a Deus. A gente tem que exercer esse ofício com excelência e dedicação. Trabalho bem feito glorifica a Deus. A gente tem que servir o nosso próximo. Quem que é o nosso próximo? Vou perguntar para Jesus, quem que é o nosso próximo? Essa pergunta que antecede a parábola do bom samaritano. Quem que é o nosso próximo? Quem precisa de nós. Então a gente tem que servir. O que a gente tem feito com a oportunidade que Deus nos tem dado de glorificar é o nome dele. Qual tem sido o testemunho que a gente tem dado? A gente tem realmente a noção de que a gente já recebeu tudo na cruz? Vamos cantar essa música agora que o Igor vai cantar, com um coração grato, entendendo o que a gente está falando. Tá? É uma oração mesmo. E se te falta isso, peça a Deus agora. Amém?